Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um podcast de Jogadores Anônimos. Antes de iniciarmos os nossos depoimentos, gostaria de fazer com todos a oração da serenidade. Deus, concedei-me a serenidade para aceitar as coisas que não posso modificar, coragem para modificar aquelas que posso e sabedoria para perceber a diferença. Este é o 9º podcast de Jogadores Anônimos, 9º Pode Já, e o tema vai ser Retrospectiva 2025, como os irmãos aqui presentes avaliam o seu ano com ou e sem o jogo. Então nós vamos começar com a partilha do irmão Fábio. Quero agradecer a presença de todos. E a palavra é sua, irmão Fábio. Boa noite, boa tarde, bom dia. Olá, boa noite, boa tarde, bom dia, né? Como eu dito, meu nome é Fábio. Eu sou jogador compulsivo em recuperação. Estou há 19 anos, 2 meses e 18 dias sem fazer a primeira aposta, graças ao meu poder superior, graças à minha boa vontade, à minha dedicação e muito dessa irmandade abençoada, eu costumo dizer, que salvou a minha vida. Comecei a jogar compulsivamente em 2000, lá para os anos 2000, né? Ingressei em 2001 em Jogadores Anônimos, fiquei um ano, recaí, depois retornei, fiquei mais uns 2, 3 meses, recaí, depois eu voltei novamente e tive uma outra recaída, mas em 2006 eu retornei com um novo pensamento, né? Eu me questionava muito por que o programa estava funcionando para tantas pessoas, eu estava vendo, sentindo isso, e para mim não funcionava. E eu tive essas respostas nas próprias reuniões, né, na nossa literatura, e eu retornei com o intuito de não voltar mais a fazer a primeira aposta, me dedicar ao máximo possível. Foi o que eu fiz. Foi o que eu fiz nesse período. Então eu pratiquei o programa, e como o tema hoje é a retrospectiva, né, de 2025, eu posso dizer que esse ano, de 2025, está sendo um dos anos melhores para mim, dentro na minha vida como um todo, né? Esse ano eu tive a oportunidade de ser convidado para prestar um serviço. Eu sempre prestei serviço na nossa Irmandade, né, como coordenador de alívio de pressão, secretário de grupo, representante. O único serviço que eu não prestei na Irmandade foi como tesoureiro. Mas o resto eu sempre estava envolvido, né? Envolvido em tudo que era possível na Irmandade. E como eu estava dizendo, esse ano eu tive a honra de ser convidado a prestar serviço como coordenador de relações públicas da nossa área de 23 aqui de São Paulo. No começo eu fiquei meio assim, meio preocupado, será que eu vou conseguir, será que eu vou dar conta? Né? Já não tenho aquele pique todo, afinal de contas eu tenho 65 anos. Mas falei, é um desafio e é um envolvimento, já que eu continuo me envolvendo, eu quero continuar me envolvendo na Irmandade. Eu aceitei, e eu posso dizer uma coisa, foi uma das melhores coisas que eu fiz dentro dessa Irmandade. Gratidão que eu tenho à nossa Irmandade, ao Deus Superior, por ter me dado essa oportunidade. Eu tive momentos emocionantes nesses 4 meses e pouco que eu assumi esse trabalho, esse serviço dentro da Irmandade. E um ficou marcado nesse período. A gente fizemos algumas palestras em empresas, né? Eu senti a preocupação das direções das empresas com seus colaboradores.
perdemos bons colaboradores para o jogo. O interesse das clínicas em estar nos contactando, né, para fazer palestras dentro das clínicas. Eu recebi há pouco tempo, essa semana passada, esse mês, algumas pessoas nos procurando, dizendo o seguinte: eu fui encaminhada por um psicólogo, falaram muito bem de vocês. Outra falou: nós somos encaminhados, repórter de televisão. Uma da Record, a outra não estou me lembrando agora. Quem me encaminhou até vocês foi um psiquiatra. Falaram muito bem de vocês. Vocês ajudam muito. Então isso já dá uma certeza de que você está fazendo a coisa certa, você está levando a mensagem, você está participando daquilo. E como eu estava falando sobre a clínica, uma clínica especificamente, que eu tenho certeza que fortaleceu, eu acho que se eu tinha ainda restava alguma dúvida em relação ao poder dessa irmandade, eu deixei de ter ali, de mexer com sua parte espiritual, sabe? Que funciona. Eu fui nessa clínica o nome dela é Gabata, lá em São Roque. 3 unidades que tem lá, 2 masculinas e uma feminina. Então nós fomos convidados para fazer 2 palestras, em um período de 2 horas e pouco. Eles queriam 3, né? Para cada ala uma. Mas o tempo, a distância, né, para ir e voltar, então nós conseguimos adequar para fazer 2 palestras. Uma com uma ala, que tinha aproximadamente umas 35 pessoas internos, né? Além dos colaboradores e diretores dessa clínica. E uma outra ala mesclada. Tinha uma ala só feminina, tinha lá por volta de 17, 18 senhoras, né, moças, jovens, da ala feminina. Enfim, nós fizemos 2 palestras. Só que começou uma situação aqui na saída de São Paulo. Nós tínhamos nos programado em ir 4 irmãos, 3 irmãos e uma irmã. E tínhamos um horário para sair daqui, porque nós tínhamos um horário para chegar lá e começar o trabalho lá. E um dos irmãos, na hora, quando nós estávamos lá aguardando, ele ligou, falou que deu a hora, estava decepcionado, estava muito mal, porque não tinha conseguido, porque tinha perdido a hora. Ok, nós vamos em 3. Estamos lá aguardando, eu cheguei, a pessoa que ia com o carro já estava lá me aguardando. Aí faltava a 3ª pessoa, e a pessoa não chegava. Enfim, nós saímos com 20 minutos de atraso, a pessoa não chegou. Aí nós fomos em 2. No meio do caminho eu fiquei pensando, como será esse trabalho? Nós íamos em 4 para dar uma palestra, 2 palestras. Agora nós vamos só em nós 2. O irmão falou assim: fica tranquilo que o poder superior vai agir. Nós vamos conseguir, não se preocupe. Falei: seja o que o poder superior quiser, seja o que Deus quiser. Vamos lá, vamos em frente. Ok. Mas eu posso dizer para você que parece que foi preparado, tudo preparado pelo poder superior. Isso não é a primeira, não foi a primeira, mas já teve várias palestras em várias clínicas, mas essa é a primeira vez. E eu achei que eu não ia, sei lá, como é que eu ia me sair, né? O tempo. Mas olha, foi uma coisa maravilhosa, emocionante, muito emocionante. E foi tudo dentro do previsto, ou seja, do imprevisto, né? Porque eu imaginei que não ia nada dar certo, talvez ia ter problemas, mas foi 100% essa palestra. E nessa palestra, nesse grupo de pessoas, tinha 5 pessoas que estavam lá única e exclusivamente por conta do jogo possível. Um dos diretores me contou que ele disse o seguinte: ontem mesmo uma pessoa chegou aqui sozinha para se internar por conta do jogo. Falei: ótimo, né? As pessoas estão procurando aqui.
E quando eu comecei, estava preparando para dar a primeira palestra, começar os trabalhos, passando o nosso vídeo, contando a história da nossa Irmandade. E quando terminou o vídeo, eu vi uma pessoa vindo em minha direção e eu reconheci que foi um irmão que ingressou no nosso grupo em São Paulo e ficou coisa de um mês e pouco e não voltou mais. Não voltou mais. Nós imaginamos que ele tinha recaído. E quando eu chego nessa clínica, eu vejo ele vir na minha direção, os olhos brilhando. Eu fico um pouco emocionado de falar disso, essa passagem, porque eu olhando ele vindo na minha direção, eu reconheci ele bem com os braços abertos, me deu um abraço e falou: que bom que o JA está aqui. Que bom, ele deu para você sentir nos olhos dele, sabe, a emoção que ele estava sentindo da nossa presença lá, para levar essa mensagem. E eu fiquei também muito emocionado de vê-lo lá. E conversamos, né, pouco naquele momento, mas já estava no horário de começar o nosso trabalho. E depois que terminou essa parte, nós fomos almoçar lá mesmo na clínica. Nós almoçamos na mesma mesa. A recepção para nós dois lá foi uma coisa assim que não é questão de orgulho, mas nós estávamos sentindo uma pessoa assim que, sei lá, abençoada, né? Pelaquela recepção, pelo tratamento, não só dos diretores, mas dos internos lá, sabe? A participação dos internos. E ali deu para sentir. Foi a primeira vez, assim, que eu senti que a mensagem estava sendo levada, efetivamente estava sendo captada. Nós fomos almoçar lá com essa pessoa, junto, né? Ele me disse: quando eu sair daqui, Fábio, primeiro eu vou sair daqui num dia, no outro dia eu vou para a sala. Eu não vou deixar mais essa Irmandade. Eu já estou bem aqui, já estou um pouco melhor. E hoje eu sinto que eu tenho jeito. Eu posso, vendo a presença de JA aqui, isso me deu tanta esperança que eu vou conseguir me levantar. E eu sentindo, sabe quando você está falando com uma pessoa e você sente que aquelas palavras estão saindo de dentro, do fundo do coração. E eu sentindo aquilo e agradecendo ao Poder Superior por estar me dando aquela oportunidade de estar fortalecendo a minha recuperação, de estar vivendo isso na minha vida, né? E eu achei que depois de 19 anos eu podia dar uma relaxada, né? Mas, puxa, como eu preciso dessa Irmandade para me continuar me fortalecendo, continuar forte no meu propósito. E aí, terminamos o tempo dentro do previsto, viemos embora, e há 18 dias atrás, ele foi para a reunião. Falou: saí ontem da clínica, estou aqui. Ele deu um depoimento, ele não dava depoimento, não conseguia. Ele deu um depoimento muito emocionante, que emocionou toda a sala inteira, né? Da força que ele estava sentindo por conta de ter JA. Então foi uma coisa assim que ficou marcado e vai ficar marcado. Eu acho que isso vai ficar marcado em todo esse tempo que Deus me permitir estar praticando o programa dentro do JA. Então, isso eu posso dizer que a retrospectiva de 2025, isso vai ficar marcado, não só desse ano, mas eu acho que não tive nenhum outro ano assim que foi tão significativo, que eu senti que eu preciso muito dessa Irmandade e nós temos que estar presentes, porque a Irmandade somos nós, né? Quantas pessoas estão sofrendo e nós aqui que já entendemos, estamos praticando o programa e sabemos que precisamos estar aqui para receber essas pessoas, né? Então isso para mim está sendo... Eu achei que não ia dar conta, mas eu estou até me surpreendendo comigo mesmo.
porque comecei a trabalhar, eu trabalho como autônomo no ramo de construção civil, e às vezes é um pouco pesado. E eu estou conseguindo dar conta do meu trabalho e da minha participação, né, nessa Irmandade. Deus está agindo assim de uma maneira tão maravilhosa, né? E jogar, pensar no jogo, não tem como pensar, né? Não tem nem tempo para isso, né, de pensar no jogo. O tempo que eu paro, que eu não estou praticando do programa, eu estou pensando, né, nas pessoas que estão chegando até nós pedindo ajuda de uma maneira ou de outra, estudantes de TCC que estão nos procurando porque vê que o momento atual é um momento muito sério para nós, né, que somos cursivos, e interessado em saber como que nós estamos fazendo para estar recebendo tanta gente que sabe que está procurando ajuda. E eu conto, estamos à disposição, vamos continuar à disposição. E quando nós precisamos, quando nós precisamos, essa Irmandade estava de portas abertas, com a mão estendida. Então, agora que eu estou no programa, estou praticando o programa, estou com esse período sem jogar, estou pronto para receber essas pessoas. Estou pronto para levar a mensagem. Eu me sinto assim, pronto para levar a mensagem. E agradeço também esse convite, que a gente, eu sei que muitos vão ouvir, vão estar entendendo o que é isso, né? Que é se sentir assim, né? Bem, sentir que você está fazendo a coisa correta e está usufruindo, se fortalecendo com isso, né? Então não tem como pensar em cansaço. Obrigado, irmão Fábio. Obrigado pelo seu depoimento. Continue firme na sua recuperação. E que seu ano de 2026 seja repleto de 24 horas serenas. E para chegar lá, feliz hoje. Muito obrigado. Agora eu vou passar a palavra para a irmã Mônica. Muito obrigada pela presença. A palavra é sua. Boa noite a todos. Meu nome é Mônica. Estou abstinente do jogo há 17 anos, 2 meses e 1 semana. Isso, como eu sempre falo, isso não me faz melhor do que ninguém que está 1 dia, 1 mês ou 1 ano, porque a distância, né, de mim até o jogo é igual a todos, né? A mesma distância para todos. Então, eu me sinto assim, tão, né? Questão de ser mais do que ninguém. Mas eu sou bem mais do que eu era antes do jogo. Bem melhor, quer dizer, né? Vamos dizer assim, graças a Deus. Mas eu agradeço a oportunidade, né, desse convite, né, de participar com vocês do podcast, tudo. Fico muito feliz em poder contar a minha história, né. A minha história foi a seguinte: eu comecei por curiosidade, né. Entrei, na minha época era bingo, né. Entrei no bingo, sentei na mesa, eram aquelas cartelas, ganhei, a primeira partida ganhei. Aí eu falei, nossa, isso aqui é fácil, né? Muito bom, né? E eu já com um pensamento de jogadora, né, compulsiva, já estava, a doença já estava, acho que o negócio estava em mim, né? Então eu já estava pensando e já fiz até já estava fazendo até os cálculos, eu ganhando aquele valor X por dia, né? Em 30 dias eu podia parar de trabalhar, que não, né? Ia ficar uma beleza. Mas só que não aconteceu isso, com certeza, né? Então, a tendência foi sempre realmente aumentar cada vez mais em questão dos jogos, de jogar. Aí eu saí da mesa, fui para o computador, jogava várias cartelas, ao ponto de chegar, não saber mais, no dia seguinte ia no jogo, não tinha mais dinheiro, ia atrás de financiamento, tal, mas graças a Deus não fui atrás de agiota, graças a Deus, né? Isso daí é um lado bom que eu tenho também, graças a Deus. Mas foi muito empréstimo, muito. E eu chegava assim, em questão,
trabalhava, quer dizer, na realidade, o meu trabalho era meio difícil, porque eu sempre trabalhei com vendas, né? Era difícil assim, porque eu não me concentrava no trabalho, né? Eu não conseguia me concentrar na realidade. Eu só pensava em jogo, acabava o trabalho, ia direto para o jogo, sabe? E ficava nessa situação. Até chegar a um ponto que eu já estava para lá de perdida, né? Que eu já não sabia mais onde que fazer, né? Como falam, né? Tá no fundo do poço, mas na realidade nunca a gente chega no fundo do poço, porque se a gente cavar mais um pouquinho, com certeza a gente acaba indo mais além daquilo que a gente está, né? Menos, né? Porque é bem mais baixo, com certeza. Aí meu irmão, ele me passou, ele descobriu, né? Do jeito que eu estava, tal, ele me passou que a assistente social da empresa onde ele trabalha, trabalha até hoje, que ela tinha passado para ele em questão do JA, da Irmandade, né? Ele veio falar comigo que isso era uma doença, né? Que eu precisava me tratar, que precisava, né? Realmente ir até o JA e tal. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu fiquei, no dia que ele falou isso para mim, eu fiquei muito chateada, muito, porque eu achava que para mim não era uma doença, para mim aquilo era uma coisa normal, que quando eu quisesse parar, eu parava a hora que eu quisesse, sabe? No instante que eu quisesse, eu ia parar. Só que também não foi assim. Não, aí eu fui, cavei mais um pouquinho, né, do fundo do poço, até o ponto de chegar e realmente não ter mais para onde ir, assim, a cabeça estava completamente, assim, sabe, insana e tal, e eu, nossa, estava muito complicado, muito. Aí, o que eu fiz? Eu falei com meu irmão e me rendi, né? Com certeza, essa doença, sei que eu não posso, eu sou impotente, né, perante o jogo. Então, eu fui assistir o jogo, as reuniões, tudo. Mas só que a gente tem uma ideia que vai entrar na Irmandade, né? Vai assistir as reuniões, vai passar tudo rapidinho e tal. E só que não é assim também, né? Porque nada nessa vida é assim, estalar os dedos, né? Só mesmo a gente chegar e ficar no fundo do poço. Agora, para a gente sair desse fundo do poço é meio complicado. Mas, graças a Deus, eu fiz tudo que foi feito, tudo que foi falado, o que pediram, né? Os 12 passos da Irmandade passou que teria que ser feito. A primeira coisa foi não ficar mais com dinheiro na mão. Então, eu fui eu lembro como se fosse hoje, numa reunião a livre de pressão, né, com o Sr. Valdir, e que, olha, esse Sr. Valdir é maravilhoso, eu tenho ele assim no meu coração pro resto da minha vida, que ele me ajudou demais e agradeço também aqui, né, no meu depoimento, agradeço com certeza de coração, Sr. Valdir. Então, ele falou a primeira coisa que teria, meu irmão foi junto, a primeira coisa que teria que ser feita era passar toda a parte financeira para alguma pessoa, para alguém. Então, eu passei para o meu irmão. E não ficar com dinheiro, né? E foi isso que eu fiz, porque realmente a gente com dinheiro na mão, né? É um gatilho, com certeza, para você, para jogar. Então, eu fiz tudo que tinha que ser feito. Passei tudo, o dinheiro que eu tinha, né? O cartão, tudo, passei tudo para o meu irmão. E vou falar uma coisa, não é fácil, não. Os irmãos sabem que, né, que não é fácil essa fase, né? Então, eu passei tudo, fiz tudo que tinha que ser feito. Como é que fala? Eu vi assim, uma meta, né, que eu tinha que fazer. A minha meta era ficar longe dessa primeira aposta, com certeza. E foi passando. E só que é o seguinte, é só por hoje, né? Porque eu sou muito ansiosa e tal, então a gente quer saber amanhã, depois, isso não adianta. Eu percebi que, com certeza, aprendi tudo nessa vida, é só por hoje, né? Então, hoje eu fiquei sem jogar, hoje, né,
estou indo fazendo as coisas que tem que ser feito, da Irmandade dos 12 Passos, e foi aí que, graças a Deus, eu estou aqui agradecendo de coração também a Irmandade por essa vida, nova vida que eu tive, né? Porque naquela época realmente eu só vegetava, né? Eu não vivia, né? Então eu só agradeço de coração a Irmandade, a todos que me ajudaram por essa nova vida, por essa qualidade de vida, né? E falar com as pessoas que realmente existe vida pós-julgo. Agradeço de coração por ter me ouvido aí e espero que tenha chegado no coração de quem precisa, com certeza. O que eu desejo para mim, eu desejo para todos um ótimo final de noite e desejo muita serenidade, muita paz, muito amor, tudo de bom para todos. Grande beijo no coração de todos. Obrigada, irmã Mônica. E me conta o seguinte, o seu ano de 2025, como você relata com o jogo? Como foi o seu ano? Você teve vontade de jogar ou não? Minha irmã, eu vou te contar, esse ano foi muito complicado para mim, por conta que eu perdi a minha mãe, mas eu vou falar novamente, eu sou muito grata a JA, porque com o JA eu consegui ter assim, força, sabe, para encarar essa dificuldade, né, que é uma das dificuldades que a gente já tive perante todos esses anos, né, mas eu, graças a Deus, não tive vontade de jogar, não sei se é por conta do que eu já deixei esses anos todos, desde o primeiro dia que eu parei de jogar, deixei bem consciente que eu não quero voltar para essa vida de jogo, né? Não quero nunca mais, com certeza, porque é uma coisa horrível, isso eu não quero realmente. Então, eu deixei bem claro na minha mente que eu não queria mais jogar. Mas também não, como eu falei para vocês, não me testei, nem quero me testar, mesmo sendo 17 anos, eu não quero me testar. Mas eu vou falar uma coisa para vocês, eu agradeço demais a Irmandade, por conta, essa perda que eu tive, foi muito complicado, para mim está sendo ainda muito complicado, mas eu estou, graças a Deus e a essa Irmandade, eu estou forte para poder encarar e passar, com certeza, novamente, um dia por vez, né? Um dia de cada vez. E quero reforçar isso, que eu estou com essa força toda, graças ao poder superior a mim, né? Porque se eu não aceitasse isso, que eu sou impotente, né, perante o jogo, eu não estaria nessa vida maravilhosa que eu estou hoje, longe dos jogos, né? Que é a qualidade de vida, então eu viajo, passeio, sabe? Então tenho minha qualidade de vida, com certeza, mesmo sem a minha mãezinha, mas ela está lá, com certeza, me olhando e dando força também, mais do que ela, com certeza, ela estava aqui também em vida, né? E é isso mesmo. Agradeço por isso, ter falado isso aí também. Obrigada, minha irmã, que o Poder Superior te conceda um ano de 2026 muito feliz, com várias e várias 24 horas de só por hoje não vamos voltar ao jogo. Obrigado. Amém. Obrigado a você. Agora vamos ouvir o relato da irmã Maria. Seja muito bem-vinda, a palavra é sua, irmã. Obrigada. Meu nome é Maria, eu estou há um ano abstinente e eu conheci os jogos através dos influencers digitais, e quando eu fui a primeira vez da minha primeira aposta, eu fui de uma forma muito, assim, leviana não, fui tranquila, achando que ia ser uma coisa que eu ia lá uma vez e nunca mais ia voltar.
Só que na minha primeira aposta, eu entrei com um valor irrisório e eu consegui fazer um valor muito legal. Coisa que eu ia precisar trabalhar 3 meses para conseguir, eu ganhei num dia só. E a partir daquele momento ali, eu já fiquei deslumbrada. Já cheguei a cogitar até que eu ia parar de trabalhar e ia viver só do jogo. Só que a progressão, ela foi... Eu joguei por 4 anos, então ela foi progredindo aos poucos, eu fui escalando. Comecei jogando valores baixos, depois eu comecei a usar o dinheiro do meu salário, comecei a mexer até no salário do meu marido, e chegou ao ponto que eu peguei dinheiro que não era nem da minha família para poder pôr no jogo. E aí foi virando aquela bola de neve, sempre tampando o sol com a peneira. Eu conseguia pagar umas coisas, ficava outras e empurrando, e foi escalando assim de uma forma que hoje eu consigo olhar lá e ver que foi um furacão, porque a compulsão me deixou cega. E aí eu encontrei JA, e quando eu encontrei JA, eu percebi que eu conseguiria ter um apoio, um lugar que eu ia conversar com pessoas que eles entendiam o que eu estava passando, porque até então falava com pessoas que não têm a compulsão, pessoas falam que é falta de vergonha na cara, que onde já se viu, aquela coisa toda, porque não sabe o que é, nem eu sabia o que é até eu chegar em JA. Eu também achava que, meu Deus, eu tinha algum problema, mas não que fosse uma compulsão, que fosse uma coisa mais séria, assim. E depois eu vim para o programa, não entendi o programa logo de cara, e voltei de novo. E quando eu voltei, eu vim com a minha mente aberta para fazer de fato o que o programa pede. Passei o meu controle financeiro por um período com meu marido, depois eu achei que eu tinha condições, eu foi voltando aos poucos, tudo muito controlado, nada assim de muita emoção, porque, né, problema emocional, e eu tenho que estar sempre alerta com essas questões. Depois de um período assim, a vida foi melhorando, as dificuldades elas ainda existem, mas do que foi quando eu jogava e do que é hoje é outra perspectiva de vida, porque quando eu vim para o jogo não, quando eu vim para Jogadores Anônimos, eu estava num ponto que eu perdi carro, ainda devo, porque eu estou pagando aos poucos, não tinha dinheiro para comprar nem alimento, porque eu não tinha, estava insana, eu só queria jogar. Então, cortava água, cortava luz, faltava alimento dentro de casa. E hoje não, mesmo assim, com as dificuldades, o básico eu estou conseguindo honrar. A confiança dos meus familiares está voltando. Eles estão vendo que eu me empenho, que eu estou fazendo a minha parte para poder continuar livre da primeira aposta. Não vou ser hipócrita de falar que eu não tive vontade, eu já tive. Só que dentro do programa eu aprendi muitas ferramentas que elas me auxiliam na hora que dá essas vontades. Então eu ligo para um irmão, eu ligo para um padrinho, eu faço oração da serenidade, eu tenho as ferramentas e eu uso elas. Eu não posso deixar o meu ego ser muito grande, não, porque eu sozinha não sou ninguém. Então, tenho toda uma irmandade, todo um programa que me auxilia nesse momento de dificuldade nesse sentido. E, em comparação ao ano passado, quando passou o meu Natal, eu lembro que eu não tinha salário, porque eu havia deixado pegando antecipado, 13º também eu não tinha, e esse ano eu vou ter. Então, esse ano, a minha família, a gente vai ter uma ceia gostosa, não vai ter mais aquele, mãe, eu quero isso, eu quero aquilo. Vai ter tudo dentro do possível, assim, na minha realidade.
mas graças porque eu parei de jogar. E eu abri a minha mente para o programa e me entreguei. Então, o programa ele funciona desde que a gente se entregue. E para quem tem dificuldades com o jogo, é só se entregar e vir com a mente aberta que o programa está aí para mudar a vida de quem permite. Esse Natal ele vai ser diferente, porque esse Natal, depois de 4 anos de jogo, vai ser o primeiro ano que eu vou conseguir receber os meus direitos trabalhistas, porque eu perdi tudo jogando. Então vai ser um Natal digno, com mesa farta e com a minha família orgulhosa de mim. E eu também orgulhosa de mim desse trajeto de um ano aqui, um programa que mudou a minha vida. Obrigada, irmã, obrigada pela sua partilha. Que o ano de 2026 seja repleto de muitas 24 horas, com serenidade, coragem e sabedoria. Agora vamos ouvir a partilha da irmã Paula. Seja bem-vinda, irmã, a palavra é sua. Boa noite a todos, meu nome é Paula, uma jogadora compulsiva em recuperação. Hoje é 52 dias longe da minha última aposta, né? Falar um pouco sobre o ano de 2025 e sobre minha recuperação acerca dele. Hoje, dia 1º de dezembro, eu tenho a oportunidade de olhar para trás e contar um pouco de como foi meu 2025 dentro da recuperação. Não foi um ano perfeito, talvez justamente por isso ele tenha sido tão importante para mim. Foi um ano que me ensinou com força que a recuperação é feita de altos e baixos, mas também provou que quando eu não abandono o programa nunca me abandona. Eu comecei um ano firme, dedicada, participando das reuniões, servindo, ouvindo, aprendendo. Em muitos momentos eu me surpreendi com a minha própria capacidade de mudar, de respirar, de pausar e fazer escolhas melhores. Porém, como qualquer pessoa em recuperação, eu não sou imune às dificuldades. 2025 deixou isso muito claro para mim. Em setembro, depois de 10 meses limpo, eu tive uma recaída. Foi um choque, não só pela recaída em si, mas por tudo que ela mexeu dentro de mim. A vergonha, a culpa, o medo de decepcionar. Tudo isso veio ao mesmo tempo. Mas ao invés de me afastar, eu fiz o contrário. Eu voltei pro programa rapidamente e essa volta foi um ato de amor. Um amor próprio, né? Pela minha história, por tudo que eu já tinha conquistado. E retomar o programa me mostrou que a recaída não apaga quem eu sou, nem diminui meu valor. Me mostrou que a doença é poderosa, mas que eu não estou sozinha, né? Eu tenho um poder maior que eu tenho irmãos, irmãs, em um lugar onde eu posso cair e mesmo assim eu vou ser acolhido. Mas a verdade é que a doença não escolhe dia. Né? Em outubro, mais uma vez, eu tive outra queda. E aí eu precisei ser muito honesto comigo. Minha recuperação não estava perdida, mas eu precisava fazer mudanças reais. Então eu precisava reforçar meu compromisso, participar mais, me conectar mais, me permitir pedir ajuda sem medo, sem orgulho. E eu fiz isso. Eu voltei de novo, eu recomecei de novo. Porque eu acho que é isso que a gente faz dentro do programa, né? Se cair 7 vezes, a gente tem que levantar umas 8, eu falo por mim. Hoje, no dia 1º de dezembro, eu posso dizer que eu estou em abstinência novamente. Mais do que isso, eu estou consciente, eu estou presente, né? Eu estou aprendendo que o caminho da recuperação não é uma linha reta, que não existe perfeição, que existe um esforço diário, uma entrega, uma humildade. E uma decisão que eu tomo todos os dias ao acordar, porque só por hoje eu escolho viver longe da aposta. E 2025 me ensinou que eu não preciso ter medo de recomeçar. Que recaída não é o fim da história, e é só um lembrete, né, duro, porém necessário, de que a doença ela é progressiva e que eu preciso estar sempre alerta, sempre conectada, sempre próxima do programa. E principalmente eu aprendi que, em hipótese alguma, eu devo me afastar de jogadores anônimos, porque sempre que eu volto para o programa funciona na minha vida. Sempre ele funciona quando eu participo, quando eu partilho, quando eu escuto, quando eu sirvo. Ele funciona quando eu assumo a minha vulnerabilidade. Ele funciona quando eu deixo meu poder superior trabalhar na minha vida. E hoje sou grata, de verdade, por cada queda que me ensinou, por cada vez que eu encontrei forças para levantar. Sou grata pelos irmãos que caminham ao meu lado, pela honestidade do programa, pela verdade que os jogadores anônimos colocam diante de mim.
eu não sou a mesma pessoa que começou 2025. Eu sou alguém que aprendeu na prática o que significa um dia de cada vez. E hoje, com humildade e esperança, eu sigo. Mais consciente, mais atenta e, acima de tudo, mais disposta a nunca desistir de mim. Então, são os lemas que eu levo, só por hoje funciona, só por hoje eu permaneço aqui. Então, agradeço a todos e desejar muitas 24 horas. Muito obrigado, irmã, por ter vindo, por ter feito a sua partilha de força, de fé e esperança. E que seu finalzinho de 2025 seja recheado de 24 horas serenas, assim como o ano de 2026. Lembrando que o programa é só por hoje e é um dia de cada vez. Obrigada. Continuando nossas partilhas, agora eu vou passar a palavra para a irmã Júlia. Boa noite, irmã. Boa noite a todos. Meu nome é Júlia, jogadora compulsiva em processo de recuperação, abstinente de 4 anos, 2 meses e 20 dias, mas o mais importante é o dia de hoje, que eu não fiz e nem vou fazer nenhum tipo de aposta. Agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês mais uma vez nesse ano de 2025, né? Tendo em vista que quando eu cheguei aqui, nessa Irmandade, eu cheguei emocionalmente muito abalada, com os meus valores perdidos. Eu não era mais mãe, esposa, eu não tinha nenhuma perspectiva de vida, né? Nada. A minha vida era jogar, roubar, manipular, mentir. E eu sofri muito com isso, né? Sofri muito com isso, até que eu pedi ajuda, e nesse pedido de ajuda era a minha última chance, né? Era o último trem que estava passando, o último vagão, e eu não tinha mais opção. Ou eu entrava nessa Irmandade com muita boa vontade, honestidade, mente aberta, ou eu ia me destruir completamente, muito mais do que eu já estava, né? Porque dentro do jogo não há fundo do poço, né? Sempre dá para cavar um pouquinho mais. Mas isso foi estagnado até o presente momento, é um dia de cada vez, é 24 horas por dia, né? É por isso que eu continuo voltando. Hoje a minha vida, eu posso dizer que ela tá muito, muito boa, tá assim, eu não digo perfeita porque não há perfeição, pelo menos não existe, né? Nem sempre tá tudo bom. Mas eu digo que tá muito melhor do que há 24 horas atrás, né? Eu não troco hoje o meu pior dia pelo meu melhor dia de jogo, se é que houve algum. Hoje eu entendo que não aconteceu um dia bom dentro do jogo, né? Era muita euforia. E hoje eu venho me estabilizando emocionalmente, né? Com a ajuda dos meus companheiros, né? Diariamente, participando das reuniões, né? Com seriedade, servindo a Irmandade, né? Com responsabilidade, dentro daquilo que se pede, né? E a vida está andando. A vida está andando. Eu sou muito grata ao meu poder superior, aos meus companheiros, à minha família, que me estende a mão diariamente para que eu possa continuar nessa jornada, né? Hoje eu posso dizer que eu voltei a ser mãe, né? Hoje eu consigo cuidar dos meus filhos, né? Porque foi o que me trouxe aqui, né? Eu deixei muitas das vezes de buscar eles na escola, de assistir uma reunião de pais, uma confraternização, família, e hoje não. De alguma forma eu estou. E eu não estou assim só de corpo. Eu estou de corpo, alma, mente presente, sempre, né?
Hoje é tudo diferente. Eu consigo dar atenção nos mínimos detalhes, né? Que faz total diferença, né? É muito mais vale 1 hora de atenção intensa do que 24 horas de blá blá blá, né? Fingir que está olhando, fingir que está cuidando, não faz parte hoje mais da minha vida. Ou eu estou, ou eu não estou, né? E assim eu faço dentro da minha recuperação. Não existe meia grávida, né? É um ditado, mas assim, é sério, né? Ou eu estou em recuperação, abstinência, tentando dar o meu melhor no dia de hoje, ou não. E aí, se eu fizer o que dá na minha cabeça, vai a merda, né? Não funciona. Então, eu busco procurar ajuda, sempre quando há alguma instabilidade emocional, sempre quando há alguma tribulação, eu não hesito em pedir ajuda, porque quem não pede ajuda pede socorro, e aí a destruição é fatal. E eu só posso falar por mim. Se eu voltar pro jogo, eu não sei se eu volto, né? É muito difícil, né? Foi muito difícil, assim, os primeiros 30, 60, 90 dias. Foi fácil? Não foi fácil. Mas passou, cara. Passou, 24 horas, eu não preciso pensar ao longo prazo. Eu só preciso de 24 horas. E se 24 horas for muito, eu dividir lá no meio, procurar ajuda, estar em contato com o irmão, falar, estar na reunião que é prioridade, servir a irmandade. Então, hoje eu venho usando as ferramentas na qual a irmandade me dá, né? E não me pede nada em troca. Apenas que eu continue voltando, né? Então, eu agradeço por estar aqui hoje, agradeço por estar viva, agradeço pela abstinência, pela recuperação, pelo crescimento, né? Imagina só, eu nunca... Um fato muito importante que aconteceu nesse 2025, né? Eu nunca me imaginei estar dentro de uma sala de aula, né? E esse ano eu concluí 2 cursos técnicos. Olha o que a recuperação me trouxe, né? Me deu de presente, né? Claro, eu fiz a minha parte, pedi ao poder superior e as coisas estão funcionando, as coisas estão caminhando. A vida hoje, ela é bela, por mais que o dia amanheça cinzento, ele vai passando. E aí, mesmo que não haja um brilho do sol, tem pessoas que fazem esse dia cinzento brilhar. E eu só encontro isso aqui com vocês, com os meus iguais. Agradeço imensamente pela oportunidade de fala. Eu vou continuar voltando, porque eu sei que se eu não voltar aqui, eu vou voltar para as garras do jogo. E só por hoje, eu não quero voltar a me destruir. Eu quero viver. A vida é muito melhor sem o jogo. O programa é um programa de vida e para toda a vida, e é por isso que eu continuo voltando. Obrigado, e por mais 24 horas junto com vocês. Porque sozinha eu não consigo. Sozinha eu não sou ninguém. Mas com vocês eu consigo ser forte, eu consigo continuar voltando, eu consigo ter esperança de que os dias serão melhores. É isso. Obrigada, tem para disciplina e eu vou continuar voltando. Só por hoje funciona. Obrigado, irmã, pelas palavras. Que o poder superior faça com que você viva todo o novo ano, um dia de cada vez. Continue voltando. Agora, passar a palavra para a irmã Madalena, que vai contar um pouquinho da sua recuperação durante todo 2025. Boa noite, irmã. Boa noite. Madalena, jogadora compulsiva em recuperação há 10 meses e 13 dias, que foi apresentada ao jogo no final do ano de 2022. E quando eu entrei, conheci o jogo, eu queria desafiá-lo. Achava que tinha inteligência suficiente para descobrir quantos multiplicadores iria vir na próxima rodada, qual era o melhor horário.
E o jogo foi tomando conta da minha vida. Ao dirigir, jogava. Ao tomar banho, jogava. Trancava dentro do quarto, trabalhando, jogava. E não ia percebendo que ele que estava me controlando. Porque para mim eu que tinha o controle. E no ano de 2024, eu vivi uma verdadeira insanidade. Eu me perdi de mim. Quando foi início de 2025, Deus e minhas irmãs me mostraram que sozinha eu não poderia caminhar. E aí que eu fui apresentada a Jogadores Anônimos. E nos Jogadores Anônimos eu descobri que não teria como caminhar só. A minha vida começou a ter um pouco mais de sentido. Defeitos de caráter que eu tinha e não enxergava ou tinha vergonha de enxergar começou a ser encarados de frente. E nesse dia de 17, eu vi que eu tinha uma doença de natureza progressiva que nenhuma força de vontade humana poderia deter. E que eu era impotente diante do jogo. Como antes ninguém havia me dado uma explicação que eu era portadora de uma doença, saber que era doente foi até um alívio. Foi um certo conforto para o meu coração que buscava resposta e não encontrava. E foi dentro dessa irmandade que eu ouvi pessoas chegando também e comecei a escutar histórias parecidas com aquelas que eu tinha vivenciado. As consequências do jogo não são iguais para todos. A gente entra pelo mesmo motivo, mas as consequências são sempre do tamanho daquele valor que a gente tinha acesso. Com o tempo, comecei a partilhar, comecei a prestar atenção no que os outros irmãos estavam falando, e ao mesmo tempo eu tive que viver num confinamento. Não tinha vida social, vários amigos se afastaram, tinha que tentar fazer com que minha família entendesse, porque ninguém sabia nada em relação a essa compulsão. Mas foi bacana que tive uma irmã que esteve do meu lado o tempo todo, que procurou entender o que estava acontecendo comigo, porque eu sempre fui tida como uma pessoa muito inteligente, muito esperta, muito resolutiva. E ao mesmo tempo caí nessa, como se eu fosse taxada de burra, de sem vergonha, gatuna, que foram as palavras que eu ouvi. E depois entendi que, assim como eu não tinha conhecimento, essas outras pessoas também não detinham do conhecimento e eu não podia julgá-las. Eu sempre usei salto alto e o jogo fez com que eu começasse a calçar o chinelo da humildade, porque o maior defeito de caráter de qualquer jogador é o orgulho, soberba ou vaidade, e o contrário disso é a humildade. E pouco a pouco eu tive que ir dominando esses meus rompantes, da última palavra ser a minha, e ir fazendo essa viagem para dentro de mim e me modificar em muito pouco tempo. Mas foi Jogadores Anônimos que me levou a essa mudança. Eu confesso que o parar de jogar não foi difícil para mim, porque eu montei uma verdadeira barreira em relação ao jogo. Mas a mudança, ela dói, né? Mas para a gente se tornar como diz o Rubem Alves, que eu gosto muito dessa frase, ostra que não foi ferida não produz pérola. Para eu ir me tornando essa pessoa que eu me encontro hoje, foi através, sem sombra de dúvidas, dos Jogadores Anônimos, que eu fui observando comportamentos entre
ser generoso sem esperar nada em troca, de um irmão que hoje é até o meu padrinho, de escutar, de segurar um pouco o impulso e chorar também, chorar com a conquista do outro, de viver uma verdadeira irmandade, porque é uma irmandade mesmo. Quando estou passando por algum problema, sempre vê um irmão e conversa comigo. Quando outro irmão também está passando por um problema, é uma coisa, é uma irmandade, foi uma criação muito bonita daqueles dois norte-americanos e provavelmente inspirado pelo poder superior. Porque o que a gente vive aqui dentro é isso, é um por o outro, é um segurando a mão do outro, tentando levantar o outro quando vem a queda. Graças a Deus eu não experimentei essa queda dentro da Irmandade, mas experimentei a queda aqui na minha vida. E foi o JA que está me ajudando a me manter em pé. São os meus irmãos que me ajudam a cada dia com uma palavra, com uma frase engraçada, a roubar o sorriso do meu rosto. E eu sei que essa Irmandade é para toda uma vida. Porque a minha doença é incurável, a compulsão é incurável, e eu vou ter que estar voltando e conviver com esses verdadeiros amigos, porque dentro da Irmandade a gente também faz amigos para o resto da vida, com meus padrinhos, com os meus afiliados e com o JA em si. Apesar das diferenças, apesar de às vezes as coisas não estarem na mesma linha, a gente sabe o que é a dor de ser um jogador e por isso a gente vai continuar voltando. E tenho certeza que 2026 será um ano muito melhor do que foi 2024, porque 2025 foi o ano da minha transformação. E essa transformação foi toda devido ao meu sim ao JA. Obrigada por me ouvir em silêncio e um ano de paz para todos nós. Obrigada, irmã Madalena. Que o poder superior, que Deus conceda a você um feliz ano novo, repleto de recuperação e abstinência. Então vamos finalizar o nosso 9º podcast, agradecendo a presença de todos que partilharam, a você que está ouvindo, que ainda não conhecia ou não conhece Jogadores Anônimos. Minha sugestão é que entre no site de Jogadores Anônimos, www.jogadoresanonimos.com.br. Lá você vai ter acesso à linha de ajuda, pois o nosso propósito primordial da Irmandade de Jogadores Anônimos é levar a mensagem a um jogador compulsivo que está sofrendo, para saber que existe um lugar onde, além de parar de jogar, pode-se ter uma nova forma de pensar e de viver, como vocês ouviram nesses depoimentos apresentados anteriormente. Que todos tenham um Feliz Natal, que o Ano Novo seja também feliz, com muitas horas de abstinência, com muita serenidade, com muita coragem e com muita sabedoria. Vamos encerrar esse podcast da mesma forma que nós começamos, com a oração da serenidade, pedindo ao poder superior que traga um jogador compulsivo que está sofrendo e quem sabe pode ser você que acabou de ouvir esse podcast. JA funciona. Deus, concedei-me a serenidade para aceitar as coisas que não posso modificar, coragem para modificar aquilo que posso e sabedoria para perceber a diferença. Só por hoje funciona. Boa noite, boa tarde, bom dia.